novamente, porque a live ela caiu. Eu tive que começar ela de novo. A gente está no Jardim Profético, Destronando o Gigante. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Compartilha essa live aí para abençoar outras vidas. E caiu a live. Misericórdia. Caiu a live. A live caiu. Eu não sei nem o que aconteceu. A live. Peraí, eu vou te mandar novamente, Karina. A live. Peraí. Karina, eu te enviei novamente, tá? A parte. Glória a Deus. Pai Vamos. Senhor. Amém. Tá conseguindo Glória a Deus. me ouvir bem? Eu tô conseguindo te ouvir. Vou perguntar, irmãs, me respondem. Não estou conseguindo ver a Karina. Vocês me falam se está dando para ver nós duas? Meu Deus. Oi. Karina. Tô aqui. Karine. Tá, pode ir ministrando, tá? Pode ir ministrando. Só vai me falar, me comentando aí, fazendo favor. A paz do Senhor Jesus, meninas, voltamos. Caiu aqui a nossa live. Em nome de Jesus, seja derrubado todo gigante, todo impedimento da ministração da palavra do Senhor Jesus nesse tempo, para a glória dele, tá? Então já fiquem ligadinhas aí e oração, tá? Então vamos lá, vou voltar aqui rapidamente para não perder o raciocínio e a live também ficar completa, que acredito que essa que vai ficar salva. Amém. Então vamos lá. Quero agradecer a pastora Letícia. Tá dando para ver as duas. Quero agradecer a pastora Letícia pelo carinho. Ela falou que tá dando para ver nós duas. Glória. Amém. Quero Glória agradecer a pastora Letícia pelo carinho, pelo convite. Agradecer a todo mundo que está aqui online, que conseguiu aí um tempinho na sua agenda. Eu sei que é um dia de semana, eu sei que tem pessoal que está trabalhando aí, eu sei que tem gente aí com um fone de ouvido, mas eu creio que Deus tem uma palavra para você nesse tempo, tá bom? Então, a palavra hoje é destronando o gigante da ansiedade. A pastora Letícia deu um tema, você é fiel a ele. Amém. Número 13, verso de números 27 e o 33, só para a gente ganhar tempo aqui, tá? Fica aí ligadinho com a gente. Diz assim a poderosa palavra de Deus. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o seu fruto. Verso de número 33, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim éramos aos seus olhos. Irmãos, minhas irmãs que estão aqui conosco, eu não consigo ver, mas se você colocar aí o seu comentário, pode ser que a gente consiga ler e interagir com você, tá? Então, só para a gente recapitular aqui, pastora, o livro de Números, ele é o quarto livro do Pentateuco, ele descreve o caminho, o itinerário desse povo de Israel. E esse livro aqui, ele relata as experiências de duas gerações. A primeira, aquela que partiu, que saiu do Egito, e a segunda que nasceu no deserto durante essa peregrinação. Então, essa geração, ela foi contada para a guerra, para a conquista da Canaã. Porém, essa geração, ao chegar ali no sul de Canaã, o povo se recusou a entrar na Terra Prometida com medo
das palavras do que os espias disseram para ele, ao povo. Números 13 fala sobre isso. Então, em casa, aí, se você pode, depois medite, Números capítulo 13, tá? Por causa dessa rebeldia contra o Senhor, todos os adultos com mais de 20 anos, exceto Caleb e Josué, eles foram sentenciados a morrer no deserto. Eles não vão herdar, assim, a terra prometida. E aí, nos capítulos seguintes, a primeira e a segunda geração, ela se sobrepõem uma à outra. A primeira, agora, ela se extingue, e a segunda, agora, ela estava se tornando adulta. Então, esse livro de Números aqui, nós vamos observar ali essa segunda geração, a partir do capítulo 26, e ela vai se estender ali até Deuteronômio, o livro de Josué também. Isso é uma introdução, você já vai entender, a gente já vai entrar na ansiedade. E aí, o texto escolhido aqui narra os fatos dessa primeira geração. Eles chegaram até o limite dessa terra, a terra prometida, só que eles ainda estavam com a mentalidade, com um sentimento de escravos, eles eram covardes. Eles perderam a fé, a ponto deles pedirem para voltar para o Egito. Então, por isso, começou ali uma peregrinação no deserto, algo que era para ocorrer em poucos dias, ou seja, a saída do Egito até a Terra Prometida era para acontecer em poucos dias, só que isso se tornou durante 40 anos. E número 13, do verso 1 até o verso 33, a gente vai ver uma famosa passagem bíblica que narra a história desses 12 espias que foram enviados à terra de Canaã. E qual era a intenção deles? Trazer para Moisés, que era o líder ali daquela nação, esse povo de Israel, trazer para eles exatamente um relatório dessa terra. Nesse episódio, somente Josué e Caleb demonstraram fé suficiente em Deus e nas promessas que havia sido feito há séculos antes. Deus havia já prometido para Abraão, Isaac, para Jacó, que daria aquela terra a esse povo. Moisés, ele tinha convicção também. Moisés, ele tinha fidelidade a Deus. Por isso que ele dá umas diretrizes. O povo deveria observar algumas verdades, só para você entender o que a gente vai falar aqui. Então, o roteiro era muito simples. Se você ler lá Números 13, você vai ver que Moisés, ele pediu para esses 12 espias subir pelo Negueb, entrar na região montanhosa, ver se a terra era boa ou se era má, se ela era fértil, se ela era estéril, ver se o povo era forte ou fraco, ver as cidades, se elas são muradas ou se são desprotegidas, e trazer o fruto da terra. Era só isso que eles tinham que fazer. Só que ao retornarem, eles demonstraram uma falta de fé, mostrando uma fraqueza espiritual. Por isso, permaneceram no deserto, durante um período aí representativo dos anos, em relação ao dia da exploração. Então, Números 13, verso de número 34, você vai ver isso. Segundo o número de dias em que vocês espiarem a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Isso está lá em Números 14, verso número 34. Então, percebam, esses 40 anos que essa geração permaneceu no deserto foram consequência por eles não acreditarem na palavra, na promessa de Deus. E aqui eu já começo a fazer algumas aplicações e aprendizados. A incredulidade na promessa que Deus te fez te produz ansiedade e pessimismo. Guarda isso, por favor. Embora os espias ali, eles puderam observar com seus próprios olhos, eles carregaram o fruto daquela terra com as suas próprias mãos. Eles falaram com as suas bocas que aquela terra realmente é a terra que mana leite e mel, dita pelo Senhor. Eles preferiram procurar problemas ao invés de conquistar aquela terra. E é aqui que a ansiedade entra. Eu falei, Senhor, aonde que a ansiedade entra nesse texto? Me revela, me mostra. E é aqui que a ansiedade entra nesse texto. Porque quantas das vezes nós, com medo de assumir o chamado, de assumir alguma responsabilidade, de assumir alguma tarefa, começamos a colocar empecilhos na nossa vida, na nossa caminhada. E aí, quando a gente vê, a gente já está nesse estado de ansiedade. Então, isso aqui estava acontecendo com eles. Eles começaram a confiar, não mais confiar em Deus, dizendo que eles são incapazes de produzirem ali. Eles começaram a produzir no seu coração ali um sentimento de impossibilidade, gerando pensamentos da não conquista, e assim desejando voltar para o Egito. Então, ao invés de eles contemplarem como benefício a verdadeira palavra de Deus,
eles preferiram procurar defeitos e impossibilidades. E aqui está uma grande lição para nós. Porque isso sempre acontece quando a gente deixa de olhar para Deus. Todas as vezes que a gente deixa de olhar para a palavra, quando a gente foca na nossa própria força, acontece isso. Gente, pensa só, essa geração, pastora Letícia, eles viram as 10 pragas do Egito, eles viram o mar vermelho se abrir, eles viram o maná cair do céu, eles viram as cordonizes, eles viram água sair da rocha, e dentre tantos outros milagres, coluna de fogo, enfim, tantas coisas, eles viam o próprio Deus indo adiante deles. E aí, no momento deles conquistarem a terra prometida, aquilo que Deus já havia falado para eles, eles ficaram com medo. Caleb se levanta em alta voz ali, demonstrando confiança na promessa, em versículo de número 30 desse capítulo 13. Só que mesmo Caleb se levantando, eles ainda assim falaram mal da terra. Versículo 32 fala sobre isso. Falando que naquela terra tinham gigantes. Mesmo vendo Caleb ali resistindo, não, a gente vai conseguir, a gente pode. Mas não. O que eles fizeram? Eles aumentaram a dificuldade, colocando ali um exagero, dizendo que ali habitava gigantes. Mas se a gente for olhar um pouquinho a história mais à frente, quando Josué conquistou essa terra, quando chegou lá com Josué e Caleb, conquistaram essa terra já na segunda geração, cadê os gigantes? Então, assim, a Bíblia fala que eles eliminou todos os anaquins da região montanhosa. Então, o gigante é só na nossa mente. O gigante é você que cria. O gigante é a tua boca que está falando. Então, o que eu aprendo aqui? Que quem persevera em seguir ao Senhor, anima os outros. E não amedronta o povo. O que eles estavam fazendo? Estavam ameaçando o povo, deixando o povo com medo. E não animar o povo. Então, essa é uma história trágica da falta de fé. Falta de ansiedade, falta de fé, com ansiedade, pessoas que estão com murmuração, desleais, pessoas que estão até em rebelião, porque eles foram até contra Moisés, tá? Então, como consequência disso, toda essa geração que havia presenciado todas essas maravilhas aí, ficaram sem entrar na terra prometida, não alcançaram a promessa. E somente Josué e Caleb entraram na Canaã e utilizou ali das experiências, Deus utilizou das experiências desses 40 anos no deserto para disciplinar o seu povo. E agora eu entro na questão da ansiedade. Quem está me ouvindo, diga amém. Interaja aqui comigo. Eu quero agradecer a Fernanda estar aqui com a gente. Seja bem-vinda. É a Nali, assim que se fala? Seja bem-vinda também. Interaja aqui com a gente que a gente vai ler os comentários também, tá? O que eu aplico esse texto todo para a nossa vida falando no contexto de ansiedade? Guarda isso, por favor. As promessas não cridas. Todas as vezes que temos promessas e não acreditamos nela, não acreditamos, não confiamos nela, gera em nós ansiedade, gera em nós insegurança e medo e tende a nos paralisar. Ou fazemos o quê? Enxergamos o cenário de ameaça. E tem gente aqui nessa live vendo que não é o ambiente, o caminho, o trajeto que Deus lhe assegurou trilhar. Karine, tá bom, eu já identifiquei como esse povo. Eu percebi que eu tenho criado desculpas, eu tenho ansiedade e eu não quero ser como essa geração que não entrou na promessa, que não entrou na terra prometida, que não viveu o que Deus tinha para viver. Como é que eu derrubo esse gigante? Como eu destrono esse gigante da ansiedade que eu acabei de descobrir que quem está criando ele sou eu, porque ele não é um gigante. Como é que eu trato disso? Vamos responder isso biblicamente. Para eu responder biblicamente, Deus me fez lembrar lá de 1 Pedro 5, verso de número 7, que diz assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como que eu vou destronar o gigante da ansiedade? Pedro aqui já está dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. A palavra grega para ansiedade aqui no Novo Testamento aponta para estrangulamento, sufocamento. E o estrangulamento não é aqui não, ó, não é no pescoço não, é aqui dentro, peito. Meu marido costuma dizer uma frase, eu sempre levo ela para a vida desde que eu ouvi ele falar pela primeira vez. Quem anda comigo sabe, eu já falo isso várias vezes. Ansiedade te fez perder coisas no passado. Ansiedade está ocupando o teu presente. E a ansiedade está comprometendo o teu futuro. Então, a verdade é que nós não temos força física para carregar a ansiedade. Porque é um peso
estrangulador. O problema é que existem pessoas aqui, que estão aqui nessa live aqui, que estão perdendo sua alegria. Talvez seja alegria no casamento, talvez seja alegria no ministério, alegria na família, na vida espiritual. E nós precisamos tirar esse fardo estrangulador e lançarmos isso sobre Jesus. Eu fui pesquisar e estudos apontam que 70%, irmãos, é muito alto isso. Não sou eu que estou falando, são estudos. 70% dos assuntos que nos deixam ansiosas, não vão se concretizar. 70%. É um número muito alto. Ou seja, se a gente começa a ficar pensando nesses assuntos, nós estamos sofrendo inutilmente. Você conhece alguém assim? Que vive excesso de futuro? A verdade é que se de fato esse problema que a gente criou, perceba, esse povo de Israel criou gigantes. Porque na verdade ele não era gigante. Se a gente fica pensando nisso e aí colocando ali situações para que não venha acontecer, nós sofremos duas vezes se acontecer, porque o caso é de 70% não acontecer. Então, perceba, a ansiedade, ela é tão prejudicial que ela não nos ajuda a resolver os problemas de amanhã. E ainda rouba a energia do hoje, daquilo que podíamos estar fazendo agora e não fazemos. Então, Pedro usa essa palavra aqui, o termo lancem, no grego, fica implícito. Lançar, irmãos, é um ato que exige esforço. Imagina aqui, vou pegar uma borracha aqui minha, lançar, eu vou lançar, aí eu arremato, primeiro eu faço o quê? Eu boto para trás, para depois jogar para frente, ó. Isso é lançar. Então exige esforço, no sentido de arremessar alguma coisa para longe. Quanto mais eu me esforço para pegar força, para ir para trás, mais eu arremesso para longe. Então, eu vim aqui dizer para alguém, e eu não sei para quem falo aqui, que existe algo na sua vida, na sua caminhada, que precisa ser arremessado hoje. E é na direção de Jesus. Karina, o que precisa ser arremessado hoje? A sua ansiedade. A sua ansiedade. Uma outra coisa muito importante, pastora Letícia, é que é necessário lançar tudo. O problema é que algumas pessoas, elas até lançam, vão lá, oram, falam com o Senhor, mas não falam tudo, lançam apenas uma parte. Entenda uma verdade, minha irmã. Se você guardar pequenos problemas, mas será que Jesus se preocupa com isso? Jesus se preocupa sim. Vou dar um testemunho bem rápido aqui. Jesus se preocupa até com o teu desodorante. Teve um dia que eu não tinha condições de comprar um desodorante, pastora Letícia. E eu fui em oração para Deus. Eu falei, Senhor, eu não tenho R$1, mas eu preciso, meu desodorante acabou. E Deus, ele envia. Deus, ele envia. Deus tocou numa pessoa, a pessoa ficou sem graça. Karine, eu não sei porquê, mas Deus falou que você entendeu. Eu falei, Deus sabia que eu precisava. Deus ouviu a oração. Gente, eu tô falando aqui de algo real. Às vezes você acha que é uma coisa pequena, é um desodorante. Mas se você guardar problemas pequenos, uma hora eles vão se tornar grandes. E aí vai fazer você ter ansiedade, vai fazer você perder a alegria da tua salvação. Ou seja, você adquirir o que não é para adquirir e perde aquilo que não é para perder. É isso que a ansiedade faz. Então, quanto deveria ser o contrário para a nossa vida? Então, gente, a ansiedade, ela atinge a todo mundo, tá? Ela atinge gente grande, gente pequena, gente rica, gente pobre, gente que é culto, que é doutor, gente que é analfabeto, gente que é religioso, gente que é ateu, adulto, criança. Ninguém escapa da ansiedade. E qual é o problema da ansiedade? É que a ansiedade está roubando a tua alegria. Eu vou falar. Já percebeu que você não tem se relacionado com as pessoas direito? Você muitas das vezes está querendo dos outros respostas imediatas. Você está tendo uma preocupação excessiva, talvez seja com as coisas da igreja, talvez seja com o seu trabalho, talvez seja com a sua vida ministerial, talvez seja com a sua família, com os seus filhos. Agora você imagina o cenário. Esses espias aqui estavam olhando a terra, vendo realmente que ela era boa, uma terra que mana leite e mel, Deus havia falado, a ponto deles pegarem o cacho de uva e serem transportados por 2 homens, de tão grande que era. Então a terra era boa. E ao invés de eles lutarem, porque eles já tinham uma palavra, eles já tinham uma promessa, Deus ia com eles. Eles tiraram o foco da promessa. Eles tiraram o foco da palavra liberada por Deus e colocaram desculpas, dizendo que tinha gigantes. Criaram gigantes na sua cabeça. O gigante dessa ansiedade. Então, o que é isso? Ansiedade. Quantas das vezes nós imaginamos situações que são irreais na nossa mente? E aí bloqueia a gente não consegue dar um próximo passo. Karine, o que é isso?
todas as vezes que você faz isso, você não está dependendo de Deus. Você está fazendo com as suas mãos. A irmã Marta colocou aqui, ó, Deus é fiel para fazermos infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Devemos descansar nos cuidados do Senhor. É sobre isso, irmãos. Irmã Marta, eu lembrei daquela música. Eu não perdi o controle, não. A gente canta na nossa igreja, né? Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi. Só que a gente canta, mas a gente não reage da mesma forma no momento de dificuldade. Se a gente sabe que Deus está no controle, a gente sabe que Ele vai dar o escape, que essa guerra não é nossa, é do Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos, Ele é o general da batalha, Ele não perde batalha, Ele não entra para lutar, Ele entra para vencer. Então, mulheres, vocês que estão aqui nos ouvindo, em nome de Jesus, não tem problema você se lamentar, você chorar, não tem problema você ficar com esse tipo de sentimento, mas desde que você entregue ao Senhor, sabendo que no tempo oportuno, Ele vai te fazer vitoriosa, vai te fazer vitorioso. A Fernanda colocou, precisamos entender que Deus se prometeu em cumprir, o cenário nunca combina com o da promessa. É verdade, o cenário não combina, gente, nunca vai ser favorável. Um outro significado, pastora Letícia, para essa palavra no grego, ansiedade, é o mesmo que dividido, e eu gosto desse cenário, desse contexto. Na minha opinião, descreve muito bem essa palavra. Por quê? Porque uma pessoa que passa por ansiedade, ela está dividida. A sua mente fala uma coisa e o seu coração fala outra. Já percebeu? As ideias não fecham. Você até sabe o que tem que fazer, mas você não consegue tomar uma atitude, uma decisão. Parece que um pensamento vai para o norte, o outro vai para o sul. E aí, era como se fossem forças diferentes, puxando cada uma para um lado, cada uma numa direção. É uma guerra aí dentro de você. E aí já percebeu que por conta disso a tua mente não para, você não consegue dormir, você tem que tomar calmante para dormir, chazinho de camomila para dormir, a pessoa fica focando só no problema, ela se distrai, ela fica reclamando, fica chata. Tem um monte de gente que não consegue nem ficar do teu lado, porque você só pensa nisso. E foi isso que o povo fez. Esse povo aqui, por ter ouvido os espias, eles começaram a desejar voltar para o Egito, mesmo depois de ter visto sinais maravilhosos. Já percebeu que isso tem afetado os teus relacionamentos? Eu estou falando para alguém aqui. Já percebeu que a ansiedade está atrapalhando o teu desempenho no trabalho, no teu casamento? Por quê? Porque a pessoa, ela não consegue se comunicar direito. Fernanda falou, meu Deus, é isso mesmo. A pessoa fica irritada por qualquer coisa, nada presta, nada consola ela, nada tá bom. Pensamentos pessimistas sobre o futuro. Ai, vai dar errado, não vai dar certo, é melhor não fazer. Eu já viu gente assim? E outra coisa, eu lembro muito do apóstolo Paulo. Karine, como é que eu resolvo isso tudo? O apóstolo Paulo, ele nos dá uma solução. Ele nos orienta como vencer a ansiedade. Quais são as armas para a gente destronar esse gigante da ansiedade? E aí ele fala, e eu fiquei muito feliz quando a pastora Letícia colocou lá, falei, Jesus, a gente está ligadinha para a glória de Deus. Filipenses 4, verso número 6 ao 9, diz assim, e a gente não combinou nada, ela não falou nada não, tá, gente? Tá lá, ela botou o versículo, eu falei, amém, glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em todas conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ações de graças. Antes de eu falar do restante dos versículos, dos versos, né? Não vou ler tudo, não. Mas perceba essa parte aqui. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ou seja, nada que acontece na nossa vida, nada. Se é coisa alguma, então nada que acontece deveria provocar em nós ansiedade. Não existe, eu vou falar, nenhum problema. Não existe uma dificuldade. Não existe nenhuma dúvida, não pode haver nenhuma escassez, independente da situação, se é crise política, financeira, se é porta fechada, se é doença, se é a velhice que está se aproximando, se é perda, se é luto, se é um filho com problema. Ei, não tem nada nesse mundo deve e pode tirar a paz de um crente. Isso é uma ordenança. Você pode dar um glória aí? Isso é uma ordenança. Então, o que a gente tem que fazer? Precisamos estar... Se a gente hoje estiver num estado constante de inquietação, a verdade é que estamos desobedecendo a palavra de Deus. Então, antes da ansiedade ela se tornar uma doença, ela é um estado. E muitas das vezes ela é um reflexo de uma postura errada da nossa vida diante de Deus. Então, perceba.
três ações que o apóstolo Paulo fala que a gente precisa, três armas que o apóstolo Paulo fala que a gente precisa lidar com esse gigante da ansiedade. Oração, súplica e ação de graça. Olha a continuação do versículo. Antes, as vossas petições sejam em todas conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ação de graças. Anota isso, por favor, em nome de Jesus, gente. Quer vencer a ansiedade na tua vida? Oração, súplica e ações de graças. Então, Paulo está afirmando que para não andarmos ansiosos, para não ficarmos inquietos com as coisas que acontecem na nossa vida, precisamos orar. Precisamos fazer diante de Deus conhecida aquilo que precisamos. Então, é uma figura de linguagem. Por que a gente tem que orar? Se Deus já sabe o que eu preciso. Deus, ele sabe o que você precisa, mas ele quer que você fale com ele. Karine, por que Deus quer que eu fale com ele? Deixa eu explicar algo aqui. Vou abrir um parênteses bem grande aqui, mas daqui a pouco eu fecho. Eu entendi a oração da seguinte forma. Se você ler em Gênesis 1, verso de número 26, Deus, ele deu autonomia para o homem. Deus mandou ele dominar todas as coisas. Então, a partir do momento que Deus, ele deu essa direção para o homem agora tem o governo da própria vida. Tem o governo de tudo que ele vai fazer. Então, a oração é você colocar o governo novamente da sua vida para Deus. Então, por isso que Deus quer que você fale. Por isso que Deus quer que você... Senhor, eu não consigo na força do meu braço. Então, é o Senhor que resolve. É você devolvendo o domínio que ele te deu lá em Gênesis, da sua vida, dizendo que não é na força do seu braço. Então, se eu estou ansioso, é porque talvez você tenha perdido o seu trabalho, talvez se você está com uma porta fechada, talvez você não tenha nada na sua despensa, eu não sei qual é o motivo da sua inquietação hoje. Eu não sei o motivo que está te fazendo ficar assim. Mas hoje a palavra para alguém aqui do céu é: traga diante de Deus. Essa é a primeira arma para a ansiedade. Depois, a segunda arma, ele fala assim, pela súplica. O que é suplicar? Suplicar é algo mais intenso, mais caloroso. É você chorar, lançar sobre ele, arremessar com força, falar tudo que te incomoda. Sabe? Como você estivesse desabafando com alguém. Isso é você suplicar. É você pedir com ajuda, com rogo, com argumentos. E aí, por último, ele fala assim, com ações de graça. Então, a terceira arma é você agradecer. Você terminar a oração com atitudes de gratidão. Lembrando o que ele é. Lembrando o que ele fez por você. Gente, a gente passou por uma pandemia. Você está vivo, você está viva. Quantas coisas Deus já fez na sua vida, que você já foi abençoado. Então, o que Deus está querendo que você faça é ações de graças. Lembrar das bênçãos recebidas. Isso vai te ajudar na ansiedade. Isso é uma ferramenta. Então, meus irmãos, para a gente terminar aqui, passar minha oportunidade para a pastora, talvez você já tenha tido problemas, crises, e não tenha percebido, mas você sobreviveu. Deus está falando para alguém aqui, traga a memória daquilo que você já passou. Exatamente, Fernanda, agradecer mais e murmurar menos. E aí, olha a promessa, que se a gente fizer essas três armas, se a gente usar essas três armas, oração, súplica e gratidão ao Senhor, olha a promessa que está no verso 7, que Paulo diz pra gente. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E eu amo essa expressão guardará, eu gosto muito, porque guardará aqui, ela é uma palavra que o apóstolo Paulo tirou do vocabulário militar. Então, o apóstolo Paulo, ele descreve uma figura, imagina só, uma figura de um sentinela, de um guarda, de uma pessoa que estava ali armado, um guarda armado. E era exatamente isso, é como um guarda se colocasse na nossa mente, guardando, um guarda armado na nossa mente, na entrada da nossa mente, para não deixar mais a ansiedade entrar. É como o apóstolo Paulo fizesse assim, ó, ansiedade, ó, aqui tu não entra não. Aqui tem um guarda armado, tem alguém blindando a sua mente. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará um guarda armado aonde? O vosso coração, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E aqui rapidamente eu quero dizer da paz com Deus e a paz de Deus. Eu gosto de falar muito sobre isso lá na igreja, eu falo muito sobre isso, já preguei sobre isso. Gente, paz com Deus não é sentimento, é um estado. Por que você está falando
isso, Karine? Porque todas as vezes, antes da gente conhecer a Deus, nós estávamos rebeldes com Deus. Nós estávamos em guerra com Deus. Nós éramos revoltados contra Deus. Nós éramos insubmissos. Só que agora, com a nossa fé em Cristo Jesus, nós fomos justificados. Nós fomos perdoados. Nós não estamos mais em guerra com Deus. Agora nós temos paz com Deus. Foi declarado a paz na nossa vida. Então, o nosso relacionamento não está mais em guerra. E isso não é sentimento. Você pode até estar chateada, você pode estar angustiada, mas você ainda assim terá paz com Deus. Por quê? Porque Deus não está em guerra com você. Porque você agora tem Jesus. Agora, a paz citada aqui é a paz em Deus. Tem diferença? Tem. Porque a paz em Deus aqui já é um sentimento. É uma sensação de confiança, de descanso, de repouso da onde? Da mente. Então aqui não está falando da paz com Deus que todos nós já temos, todos que somos cristãos já temos, mas sim da paz de Deus. O problema é que tem muita gente que tem a paz com Deus, mas não tem a paz de Deus no seu coração. Então, é por isso que você está ansioso, é por isso que você está aflita, é por isso que você está preocupada. Aí o versículo continua. Quanto aos mais irmãos meus, e eu amo esse versículo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja nisso que pensais. Então a verdade é que a boa parte das pessoas tem ocupado a sua mente em coisas que não estão agradando ao Senhor. Tem muita gente com notícia. Tem muita gente que fica assim, ó, no WhatsApp, assim, ó, no Instagram, no Facebook, vendo notícias, imagens, sonhos, sentimentos que não estão de acordo com a palavra de Deus. E esse excesso de informações negativas faz você sentir o peso disso. Tua mente fica embaralhada, você começa a se sentir triste do nada. Já percebeu? Tu acordou feliz, tu acordou bem, mas aí, em vez de tu pegar a tua Bíblia para poder se alimentar, tu pega teu celular. Daqui a pouco, do nada, tu vê uma situação triste, aconteceu alguma coisa, tu tá triste, tu se sente confusa, tu fica irritado. Por quê? Tu tá absorvendo aquelas informações. Só que a Bíblia nos orienta o que a gente precisa pensar. Porque você é o que você pensa. Então, minhas irmãs, é necessário ocupar a nossa mente com aquilo que edifica. Assista às lives da pastora Letícia, ela tá aqui sempre edificando tua vida. Em nome de Jesus, amanhã tem outra. Depois da manhã tem outra. Vem pra cá, fica aqui. Então, assim, é necessário ocupar a nossa mente com aquilo que edifica. A Bíblia, do início ao fim, diz aquilo que devemos fazer, pensar, meditar, falar da palavra de Deus. O problema é que se a gente foca a nossa mente em outras coisas e não na palavra, a nossa mente, o nosso corpo vai reagir a isso. Então, se você não tira um tempo para leitura, para ler um bom livro voltado para a palavra de Deus, você vai ficar ansioso. Agora, se você tiver um tempo para isso tudo, qual é o resultado? Paz no coração. Ó, a irmã está perguntando qual horário. 3 horas, minha amada. Vem para cá, fica com a gente aqui com a pastora Letícia todo dia. 3 horas, tem live aqui, tem palavra de Deus, palavra revelada, para acalmar teu coração, para destronar os gigantes que estão te atrapalhando. Então, para terminar aqui, versículo 9. Agora eu vou terminar de vez. E o Deus de paz será convosco. Ou seja, não é só a paz de Deus que vai estar com você. O Deus de paz vai estar com você. Então, como é que eu vou saber que o Deus vai estar com a gente? Você precisa ouvir, aprender. Não podemos ser crentes teóricos. Você sabe que tem que ler a palavra, mas não lê. Você sabe que tem que orar, mas não ora. Que venhamos realmente aplicar aquilo que estamos aprendendo aqui nessa live. Agora eu vou fazer rapidamente a ordem inversa para você entender o que a gente está abordando aqui. Karine, para não viver ansiosa, eu tenho que orar, eu tenho que trazer as coisas diante de Deus através das súplicas, eu tenho que pensar naquilo que é correto, puro, honesto, eu tenho que andar e viver de acordo com a palavra. Logo, boa parte da ansiedade na vida das pessoas é porque elas não oram, não enchem a cabeça com as coisas de Deus e não praticam aquilo que elas aprenderam. Vou falar rasgado. Qual é o resultado? Ansiedade.
toma lá o remédio, toma lá o calmante, e não vive as promessas, não herda a terra prometida. Então, nós devemos fazer sempre uma análise na nossa vida. Antes de procurar um médico, pensa se realmente o problema é esse. Existem muitas pessoas que vivem de emoção. Tá aqui nessa live com a gente, eu vou falar bem rasgado. Quem me conhece aí sabe como eu sou. Chora aqui na live, recebe a palavra, talvez na igreja louva, canta, reage, vibra, se entrega. E quando acaba o culto, vai embora para casa, enxuga a lágrima, volta a estaca zero. Cuidado, gente. Isso é sério. Isso é sério. Não reclame daquilo que você permite. Pare de culpar outras pessoas por decisões pessoais suas. Josué e Caleb não botou a culpa em ninguém. Tanto que eles herdaram a terra. Eles praticaram aquilo, eles creram naquilo. Então, essas atitudes que falamos aqui precisam fazer parte da sua vida hoje. Princípios para fazer morada na nossa vida se transformam em valores. Então, guarda essa palavra, por favor. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele. O verbo aqui, irmãos, está no gerúndio. Lançando. Não é você lançar hoje e amanhã não fazer mais nada. Não. Lançando é todos os dias. Dá uma ideia de continuidade. É você lançar hoje, você lançar amanhã, você lançar depois de amanhã e todos os dias. Então, não perca a sua alegria. Pessoas estão ansiosas, perdendo a sua alegria porque não estão lançando sobre o Senhor. E quando você entende isso, o Deus de paz, não só a paz dele, mas o Deus de paz estará conosco todos os dias, independente das dificuldades, dos gigantes, do governo, do que for, o Deus de paz estará com você, para a glória de Deus. Eu encerro minha oportunidade. Missionária Karina, que palavra poderosa nessa tarde. Deus continua abençoando sua vida poderosamente, seu ministério, toda a sua casa, sua família, tá? A palavra veio, né, direto do trono dos céus para nossas vidas nessa tarde. E você, né, eu não vou falar nada mais, nem vou estender, somente vou orar, que a palavra já foi ministrada. Aqui agora a responsabilidade é o continuar, depois da live, né? Vai ser o depois da live, porque ansiedade, ela não tá brinquedo, não. Então, a gente tem que cuidar dessa parte aí, ainda mais quando tá no início, a gente tem que fazer essas percepções para depois não virar uma enfermidade que vai evoluindo, depois vira uma depressão, porque a ansiedade é só o ganchinho, né? O ganchinho para outra enfermidade. E aí a gente tem que tomar cuidado aí, entregar aos pés do Senhor a toda a nossa ansiedade, toda, não é uma parte não, é toda, né? Como foi ministrado nessa tarde. Eu te agradeço, tá, missionária? Muito obrigada, recebo meu abraço. Eu posso, aí, tá antes de terminar, falar dos meus livros, pastora? Para quem não conhece, pode. Algumas pessoas já estão aqui com a gente, conhecem. A irmã Matilde, meu esposo, está aqui acompanhando a live. A Rose está aqui com a gente também. Fernanda. Eu sei que a maioria aqui tem também, mas quem não tem, gente, Deus me concedeu escrever, para honra e glória do nome do Senhor. Esse aqui é o meu primeiro livro, Aprendendo Cada Dia Mais sobre Mulheres da Bíblia, volume 1. Aqui eu falo sobre Sara, Eva, mulher de Ló, Rebeca, H. E esse aqui é o volume 2, que é o mais recente agora, tá? A intenção é falar sobre todas as mulheres da Bíblia. Aqui tá Raquel, Lia, Diná, Joquebédia, filha de Faraó e Miriam. Já estamos escrevendo aí o 3. Tem aqui o livro do meu esposo, Reconstruindo em Tempos de Crise. Lições extraídas do livro de Neemias, coisa boa. O pessoal tá falando, eu conheço. E esse aqui é o novo lançamento. Gente, quem não tem, se você tem uma promessa na sua vida, Reobote, cave até você encontrar a sua promessa. Eu falo que esse livro aqui, ele retrata muito a história da nossa vida, né? Quantas pessoas entulham nossos poços e você precisa continuar cavando, porque uma hora vai jorrar água. Então, creia, tenho certeza que Deus tem um trabalho para você. E tem aqui também alguns livretos, ó. Esses são mais fininhos, ó, Escatologia módulo 1 e 2, Capacitação Ministerial, são tudo livretos fininhos, disciplinas espirituais, oração, jejum e palavra, unidade da igreja, tudo assuntos que é importante nesse tempo. Importa nascer de novo, isso aqui para novos convertidos. E obra da carne e fruto do Espírito, tá bom?
Se alguém desejar e quiser nos procurar, a gente manda para todo o Brasil, para a glória de Deus. A Rose colocou aqui, pastora Rose. Deus Glória a abençoe, minha Deus. amada. Obrigada, pastora Letícia, pelo carinho. A todas as meninas que Amém. estão lá no nosso grupo de jejum e oração, de estudo, que entraram aqui, que deram esse apoio nessa live. Deus abençoe. Se puderem, estejam amanhã também Glória. com a pastora aqui. Coisa boa, tá? Como diz meu pastor, é coisa boa. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigada, tá? As irmãs aí, ó, é só entrar no privado ali, no direct dela e fazer o seu pedido, tá bom? Vai ser bênção aí, comprar os livros, abençoar a vida dela, da nossa missionária aí, em nome de Jesus. Então, eu agradeço, tá, missionária Carolina, pelo carinho de ter aceitado, tá? Que o Senhor continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar para selar essa palavra? Vamos, Se você pode, pode, meus irmãos, feche os seus olhos aí onde você estiver. Se você entendeu essa palavra, se você precisa deixar algumas coisas, esse é o momento, esse é a hora. Senhor Deus, queremos ser gratos, ó Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra que é poderosa, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A Tua palavra é verdade. Pai, se tem alguém, por acaso, que adentrou, Pai, nessa live aqui hoje, que está sofrendo de ansiedade, ou alguém que ainda vai entrar, que ainda vai assistir, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Pai, venha ouvir essa oração. Pai, que todo gigante, Senhor Deus, da ansiedade seja destronado agora, em nome de Jesus, pelo poder da Tua palavra. Pai, dê alegria aos corações das Tuas filhas, Senhor Deus. Pai, dê força, dê refrigério, Senhor Deus. Te pedimos, coloca, Pai, um guarda armado na mente, nos corações, que a paz que excede todo entendimento venha guardar, ó Pai. Pai, a Tua paz e a Tua presença venha ser com cada uma das minhas irmãs, para a glória do Teu nome. Assim nós te oramos, crendo em nome de Jesus. E se você crê e concorda, diga amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Muito obrigada, missionária Karina. Muito obrigada a todos vocês. Amanhã eu vou voltar às 3 horas da tarde. E amanhã a gente vai falar sobre o orgulho. Destronando o gigante do orgulho. Amém. Amém? A paz do Senhor vai ser forte. Em nome de Jesus. A paz do Senhor. Fica todos na paz do Senhor. Amém. Um grande abraço para vocês.